Olá pessoal, hoje trago ao canal o router mais potente da Xiaomi. Vou-vos falar aqui deste maquinão, o AX9000, e isto praticamente parece uma nave espacial, como vocês podem estar a ver pelo aspecto, e até em termos de unboxing ele vem numa caixa que parece aquelas caixas ao estilo de drones, e quando vocês abrem ele está assim fechado e realmente parece que isto são as hélices dos drones, e depois vocês abrem e o router está pronto para utilizar. Portanto, isto é um router mesmo overkill, isto está preparado para o futuro, está preparado para tudo. Tem aqui algumas características que eu acho que valem a pena falar-se um bocado. O resto das características vocês podem passar sempre no site da Mi Store Portugal e vêm com todo o detalhe. Eu não vou falar de tudo, vou falar aqui das coisas principais, do que é que experimentei, das velocidades e do que é que vocês podem esperar de um router deste género. Para começar, isto é um router tri-band. Isso significa que tem 3 bandas disponíveis para vocês utilizarem. Tem a banda mais tradicional 2.4 GHz, que por norma, por exemplo, é utilizado para os vossos equipamentos mais tradicionais, os vossos equipamentos inteligentes para ter em casa, porque só funcionam em 2.4 GHz. E depois tem duas redes de 5 GHz. É a rede que eles indicam como sendo a rede de 5 GHz normal e a rede de 5 GHz para games. E o que é que isto significa? Isto significa que vocês com estas três bandas separadas, criam 3 redes em casa e ligam os vossos equipamentos mais tradicionais à rede, digamos que é pior, ligam os vossos equipamentos, por exemplo, Media Center à rede 5G e ligam os vossos computadores, os vossos portáteis à rede e as vossas consolas à rede 5G Game. E isso significa que os equipamentos ficam distribuídos pelas 3 redes, não ficam a sobrecarregar só uma das redes e, de forma geral, o comportamento do router é melhor e o comportamento Wi-Fi também nos vossos equipamentos é melhor. E é muito interessante ter estas 3 bandas. É claro que vocês podem nas juntar na mesma, mas é interessante podermos separar isto, porque no meu caso eu estou mesmo a utilizar isso assim. Tenho então a minha parte da casa inteligente na rede 2.4, tenho os meus equipamentos Media Center na rede 5 e tenho os meus equipamentos de jogos, os meus computadores, as consolas, na rede 5G Game. E eu tenho cerca de 60 equipamentos sempre ligados à rede e o router aguenta sem nenhum problema, como seria de esperar. Em relação às outras características, além destas 3 bandas, como vocês podem estar a ver, nós temos aqui 4 antenas direcionais. E isso significa que se, por exemplo, vocês tiverem 2 pisos, podem ter 2 antenas que acabam por ter um ângulo de 45 graus a apontar mais para cima, que é para poderem mandar a internet mais direcionada para o piso superior. Claro que se vocês só tiverem um piso, põem as 4 antenas então todas verticais, e assim conseguem transmitir a vossa internet de forma uniforme para todos os lados. Depois, em cada uma destas antenas, nós temos então 3 antenas dedicadas, uma para a rede 2.4 e 2 para as redes 5G. Cada uma delas tem 3 antenas e nós temos depois 4 antenas para podermos melhor direcionar o sinal. Depois, além disso, temos 4 portas de 1 gigabit e temos uma porta de 2.5 gigabits. Isso quer dizer que para quem já tem equipamentos que funcionam a 2.5 gigabits, vocês podem ligar aqui um switch, podem ligar mais equipamentos e usufruir dessa velocidade extra. Aqui a vantagem de termos a porta de 2.5 ou a porta de 1 é que vocês podem utilizar quer uma porta, quer a outra, ou seja, têm 2 portas dedicadas para vocês receberem internet, em que se vocês, por exemplo, não tiverem um router com 2.5, podem ligar na porta de 1 e podem utilizar o 2.5 como uma porta WAN, ou seja, para ligar equipamentos. Além disso, temos também uma porta USB 3.0, em que podemos ligar uma pen, podemos ligar um disco e depois utilizar essa porta para partilhar os ficheiros que estão nessa pen pela nossa rede, ou seja, para fazer aqui uma espécie de, digamos, um dispositivo de partilha pela rede através do IP, em que não temos que fazer muito mais, só temos que configurar na aplicação. Além disso, isto é um router pensado para estar à vista, ou seja, quer ser aqui um router de gaming, e na parte de cima temos LEDs que podemos controlar, em que podemos depois mudar na aplicação as cores, podemos definir aqui os padrões, portanto isso também, se não gostarmos, podemos desligar. Além do protocolo mais tradicional, este router também já suporta Wi-Fi 6, isso significa que se vocês tiverem equipamentos Wi-Fi 6, claro que vão conseguir também ter melhores velocidades. E tem um processador Qualcomm Hexa-Core, também para conseguir colmatar aqui todas as situações em termos de distribuição da rede. Tem arrefecimento ativo, para se o processador aquecer, ele consegue arrefecer para não baixar as velocidades de internet por causa do aquecimento extra. E além disso, claro, depois nós podemos fazer a gestão toda do que quisermos através da aplicação no Mi Home, ou então podemos utilizar o browser para termos acesso a mais configurações. Portanto, do ponto de vista geral, é isto o principal que vocês devem ter em conta. É mesmo um router muito potente,
É um router que eu acho que tem praticamente tudo que vocês precisam e que vos consegue melhorar por completo a vossa rede em casa. Em relação à aplicação ou em relação à gestão do router através do browser. Através do browser vocês conseguem aceder a mais detalhes, mas pela aplicação vocês conseguem aceder ao principal. Em relação ao principal, o que é que vocês devem ter em conta? Podem então, através da aplicação, definir se querem ter as 3 redes ou se querem unificar, e depois o próprio router é que vai definir se o vosso equipamento deve ir para a rede 2.4, 5 ou 5 Game. Portanto, eu prefiro ter as 3 redes separadas e definir nos meus equipamentos para onde é que vai. Podem também definir, por exemplo, servidor VPN. Podem depois também fazer as configurações mais tradicionais dos routers, ou seja, o DDNS, o QoS, o PNP, definir direcionamento das portas. Aqui, a única coisa que eu reparei que não é tão bom é em termos de gestão parental. Ou seja, a única coisa que vocês podem fazer é definir que a rede se desliga de certas horas a certas horas, ou então podem ir diretamente aos equipamentos que estão ligados ao router e desligar equipamento a equipamento. Ou seja, para quem tem filhos não consegue definir um perfil de filhos e definir que aqueles equipamentos são dos filhos e que a certas horas se deve desligar. Ou desliga todos, ou desliga individualmente um a um. Este é o único detalhe que eu considero que não é assim tão positivo comparativamente com outros routers que eu já testei. Em relação ao resto, em relação às parametrizações de direcionamento de portas, de atribuição de IPs, configuração mais tradicional, para mim funcionou tudo bem. Depois outro detalhe que eu ainda não referi, porque o próprio router já é bastante caro, é possível ligar este router com outro router semelhante através de Wi-Fi Mesh, ou seja, ele também suporta o Mesh. Esta questão do Mesh significa que ele tem uma rede dedicada para se ligar a outro router e ter a melhor ligação possível, ou seja, e termos o outro router a funcionar como repetidor, mas como um repetidor dedicado e não como um repetidor mais tradicional. É possível fazer essa configuração Mesh. É claro que aí vamos ter que investir o dobro do dinheiro. Mesmo assim, este router é mais que suficiente para uma casa grande, só se efetivamente vocês quiserem transmitir a internet para 3 ou 4 pisos e tiverem uma mansão, e aí nesse caso se calhar já vale a pena investir em 2. Agora, se estiver num ponto central da casa, vai servir perfeitamente para a casa toda. Além do Mesh, claro, isto dá para definir como router principal e também dá para definir como um repetidor mais tradicional. No entanto, eu acho que quase ninguém vai utilizar este router como um repetidor, mas se quiserem é possível defini-lo como repetidor. Claro que agora vem aqui a parte principal, que é falar-vos das velocidades. Eu vou-vos mostrar aqui uma folha Excel em que vos indica exatamente as velocidades de download e de upload que eu consegui em todas as divisões da minha casa, e também um pequeno mapa para vocês terem noção de onde é que está o router e depois o que é que significa as distâncias em termos de casa. Eu estou a viver numa casa que basicamente é um T3, com 2 pisos, em que o piso rechão tem praticamente as divisões todas, e no primeiro piso temos um quarto com suíte. E o que eu vos posso indicar é que este router é dos routers que eu tive velocidades mais perto de 1 gigabit por segundo em praticamente todos os lados. É claro que não é possível ter, mas muitos routers que eu testo, por exemplo, só conseguem ter 1 gigabit quando estamos colados ao router, e isso não é utilizável. E eu reparei que em muitas divisões, especialmente na suíte, na sala, no escritório, que são mais ou menos divisões relativamente perto, mas com alguma distância, eu consegui ter velocidades perto de 1 gigabit por segundo, ou seja, estamos a falar aqui de 900 megabits por segundo, e nas divisões mais longe consegui se calhar ali 300, 400 megabits por segundo. Em média, isso significa que eu consegui ter cerca de 500 megabits por segundo em praticamente todas as divisões da casa. A rede que eu notei que é mais regular é em relação à rede 2.4 GHz, em que essa eu consegui ter praticamente sempre 100 megabits por segundo. Em relação aos testes, eu quero referir é que eu tenho net 500-100, no entanto, eu estive a testar as funcionalidades com uma aplicação que eu instalei no meu NAS. Eu tenho o NAS ligado diretamente ao router e assim consegui testar as velocidades de escrita e de leitura direta nos meus discos, ou seja, consigo testar assim mesmo a velocidade máxima que a minha rede internamente consegue, que muitas vezes é superior à internet contratada pela nossa operadora. Se vocês têm equipamentos recentes e precisam de ter um router que vos vai dar a velocidade máxima possível para esses equipamentos, com este router vocês vão conseguir mesmo ter boas velocidades. Surpreendeu-me porque até anteriormente estava a utilizar outros routers e eu já tive resultados que são bons, mas com este, de uma forma geral, eu consegui ter resultados ainda melhores. Ou seja, é claro que é um equipamento caro, mas é um equipamento que vos vai ajudar a tirar partido ao máximo
da vossa internet e da vossa rede interna. Ou seja, especialmente se vocês têm um NAS em casa e querem ver conteúdo 4K com qualidade excelente, com este router vocês vão conseguir transferir isso tudo via Wi-Fi, não precisam de cabos e as coisas vão ficar a funcionar muito bem. É claro que eu não posso prever se vai resultar bem em todas as casas, porque por Wi-Fi não nos podemos esquecer que, digamos, os obstáculos físicos fazem aqui alguma interferência, mas de uma forma geral, para uma casa com 2 andares, desde que o router consiga ficar centralizado na casa, vai-vos conseguir transmitir de forma muito boa e muito uniforme a vossa rede pela casa toda e conseguirem ter resultados mesmo nas partes mais longe que sejam bem aceitáveis. Ou seja, é como eu estava a dizer, em média eu tive 500 megabits por segundo em praticamente todas as divisões. Claro que em algumas cá tive ali 200, 300, mas mesmo 200, 300, que fica-se cá ali na zona de quarto dos meus filhos, são resultados muito bons para o que eles costumam fazer quando estão na internet. Portanto, para estarem a ver filmes, para estarem a jogar e para terem a vossa casa inteligente toda ligada no mesmo sítio, eu acho que vocês não vão ter nenhum problema e é muito difícil também encontrarem um router melhor, ou é possível encontrarem routers melhores, mas também vão ser routers mais caros. Nunca nos podemos esquecer que neste tipo de coisas, se nós queremos que a nossa internet e a nossa rede chegue mais longe, temos que investir nos equipamentos, claro, porque a qualidade de construção, a potência do sinal, tudo vai fazer com que o preço suba. Agora, para mim, a longo prazo, claro que é um bom investimento, porque vocês ficam sem problemas, mesmo tendo upgrades na vossa operadora em que ficam com mais internet, em princípio o router vai continuar a aguentar. Este router é perfeito para um apartamento, para uma casa até maior, se calhar é overkill para um apartamento pequeno, agora para um apartamento ou uma casa já com T2, T3, T4, com 2 pisos, vocês como conseguem direcionar as antenas, ficam bem servidos. Portanto, pessoal, acho que já falei de tudo, já vos dei a entender aqui as características principais, o que é que dá ou não para fazer com o router. Qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.